Fala galera do canal O Mapa da Cripto, sejam bem-vindos. E aí, como que vocês estão, galera? É o seguinte, estou aqui no gráfico da RSR, já tem um tempo que eu não gravo a respeito dela. Eu gostaria de passar um panorama para vocês aqui, porque foi um dos ativos que eu vi mais agressividade na subida. E é um dos ativos que corrigiu bastante, mas que nesse momento, apesar de ter corrigido bastante, estamos num cenário bem otimista, beleza? Estamos num cenário bem otimista porque ela tá voltando para o seu patamar de origem. E assim, cara, tem duas coisas que normalmente eu gosto de acompanhar no ativo, porque eu acho que pra mim é muito válido e funciona muito. A primeira coisa, isso eu tô dizendo pra entendimento simples, tá? Não tô nem executando trade avançado aqui nessa minha análise não, no que eu vou falar pra vocês. Que é uma coisa chamada, deixa eu lembrar aqui. Então, é uma coisa chamada price action. O que é o price action, né? Price action é o preço de ação. Então, como que funciona esse preço de ação, galera? Eu eu vi esse ativo aqui quando ele estava aqui mais ou menos na região de 0.0031, tá? Vou até tirar essa marcação aqui. Mas só que depois que começou a alta, toda vez que o preço esticava, ele voltava para uma região muito próxima. E para mim foi muito estranho a RSR ter corrigido tanto, porque o preço para mim que ela mais trabalhou foi esse preço aqui relacionado à média de 200 períodos, que é essa linha branca aqui, que é o preço de 0.0055. Quando a RSR recentemente perdeu essa EMA aqui, essa média, e foi lá para 0.0037, eu liguei o sinal de alerta. Falei, pô, se ela continuar caindo, o price action dela meio que vai perder o sentido, porque Estamos num cenário onde estamos num cenário onde a BTC está corrigindo, pô, um ativo que fez recentemente praticamente o triplo do valor que nós estamos, é meio bizarro, né? Numa situação onde nós esperamos uma alta, o, o preço comum dela ter arrastado tanto para baixo. Então eu já liguei o sinal de alerta, falei, pô, se perder 0.0035, cara, provavelmente vai cair mais. E não foi o que aconteceu. Como essa região que foi a que mais trabalhou recentemente, nós estamos no cenário de alta, esperando uma alta, uma expectativa de alta, a RSR ela rapidamente bateu no fundo e voltou a subir. E onde ela está trabalhando agora? Exatamente próximo do seu price action, ou seja, do seu preço de ação. O preço que, independente se ela descer ou subir, ela vai trabalhar naquele eixo ali, pelo menos próximo, durante a maior parte do tempo. Então você vê aqui, ó, quando a RSR ela esticou lá para cima, quando ela visitou as regiões mais embaixo, ó, ela sempre visitou o preço próximo a 0.0055 ou 0050. Aí ela, ó, bateu aqui, lá em 48, né? Vou falar os zeros agora. Aí ela subiu, foi lá para 76, voltou para onde? 50. Subiu, voltou para onde? 58. Então, assim, sempre voltando para o eixo próximo desse preço, né? Desse price action, que é o preço de ação. E nesse exato momento, né, quando nós tivemos essa agulhada mais para baixo aí, que foi 5 de julho, que batemos lá 0.0037, eu falei, cara, ficou muito barato, é hora de comprar, porque ela tá muito abaixo do seu preço de ação. Estamos perto do boom do mercado, pô. Um ativo que subiu, ó. Ela subiu isso tudo aqui, ó. Ela tava lá em 0.0016. E ela foi bater, ó. Ela foi bater aqui em cima. E aí, se for colocar aqui, ó, do chão até aqui em cima, deixa eu até ver aqui para poder não errar na conta para vocês. A RSR ela teve uma alta de quase 9 vezes, se for colocar como parâmetro para quem comprou aqui embaixo e vendeu aqui em cima. Então, é um dos ativos que eu estou acompanhando que teve uma melhor reação de preço de outubro até abril, né? Como eu venho falando com vocês repetidamente, vários ativos tiveram uma ascensão muito grande entre outubro e abril. E então é o seguinte, galera. A RSR está voltando aqui para um patamar legal de preço, tá?
E outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo, além do Price Action, é o RSI. E eu não vou falar somente nesse ativo não, acho que é importante vocês acompanharem outros ativos também. De tudo que eu já acompanhei relacionado ao RSI, o RSI é um índice de força relativa. Eu sempre explico para vocês aqui que nós temos dois tipos de RSI, né? Pelo menos os mais conhecidos, que é o estocástico, RSI estocástico, que é um RSI mais sensível. E nesse momento está quase estourado aqui, provavelmente o preço vai dar uma recuada daqui a pouco. Ou não, né? Vou mostrar para vocês o porquê que eu estou achando. E esse aqui é o mais fidedigno, que é um RSI mais denso. E nesse momento a gente vê que está apontando para cima. Isso está mostrando que a RSR, pelo menos aqui nesse índice, a RSR está forte. E ela está forte de uma maneira saudável. Porque quando que não é uma maneira saudável? Quando nós ultrapassamos 70. Que aí mostra uma perda de força compradora, naturalmente o RSI ele começa a se esfriar e naturalmente o preço começa a descer. Porque o RSI ele mede a força compradora e também vendedora, né? Quando isso aqui está apontando para baixo, é porque os vendedores estão tendo mais força do que os compradores e vice-versa. Mas só que o desculpa, a RSR relacionada ao seu RSI, ela foi muito mais fidedigna no semanal do que no diário. Por isso que eu sempre falo com vocês, cara, é muito importante nesse boom desse mercado a gente olhar o índice de força relativa, tanto o estocástico quanto o RSI principal, né, o mais comum, em vários tempos gráficos diferentes. E principalmente alinhando os tempos gráficos maiores, que é o diário, o semanal e o mensal. Por que eu vou mostrar para vocês aqui, ó? Olha só isso aqui, como que é interessante, ó. O RSI ele se mostrou estressado a nível de compra em 6 de março. Mas só que em 6 de março, olha só onde a RSI estava batendo. Em 0,6970. Depois ela teve um leve recuo e aí depois subiu e foi lá para 0,0346. Ou seja, quem comprou aqui talvez aqui embaixo e vendeu aqui por causa do RSI estressado, vendeu barato, porque logo depois teve um recuo e subiu. Olha só o que aconteceu no semanal e por que eu estou falando que o semanal é mais fidedigno, ó. O RSI no semanal ele foi muito mais fidedigno porque ele ficou estressado justamente quando o preço atingiu a sua máxima. Deixa eu mostrar para vocês só para confirmação, ó. Estamos aqui no semanal e aí a gente meio que transita entre 18 de março e 25 de março, né? Então, se você tivesse vendido mais ou menos entre essas duas datas, né? Entre 18 de março e 25 de março, olha só. Vou até botar no diário para poder ficar mais fácil, ó. Eu falei 28 de março, né? Tava estressado. Entre 18 de março e 28, né? Olha só onde o preço bateu sua máxima. Em 25 de março. Se você talvez tivesse vendido um pouco antes, pegado pelo semanal, você poderia talvez vender ali em 22, né? No dia 22 de março, onde já seria um preço mais alto do que esse aqui. Então o semanal ele acaba sendo muito mais fidedigno. E olhando aqui no semanal, olha aqui. Esse RSI aqui do semanal, ele tá bem estressado no diário. Olha só como tá no semanal. Lá no chão. Lá no chão. No chão, enfim. Não tá tão abaixo assim como teve ali em, por exemplo, janeiro de 2023, né? Mas a última vez que a RSR representou o RSI, que é esse indicador, é de uma forma mais baixa, e aí eu falo para vocês a questão da fidedignidade do RSI, que é esse indicador. Quando foi entre setembro e outubro, o RSI estava lá embaixo. Olha aqui. Tava lá batendo 17,93, né? Que você vê aqui do ladinho aqui, ó. Tava batendo aqui. E onde foi que começou a alta da RSR? Entre setembro e outubro. Onde foi que ela tinha atingido o seu preço lá embaixo?
entre setembro e outubro, olha aqui. Olha lá. Outubro, setembro, outubro. Setembro, outubro. Que ela tava batendo lá no chão do gráfico. Aí depois ela startou sua alta e depois voltou a recuar. E aí na alta, ó, olha o que que ela fez aqui. Vou mostrar aqui pelo RSI. Ó. Olha só. O RSI como ficou estressado. Isso aqui eu tô mostrando o estocástico, cara. O estocástico, né? RSI estocástico. É o que eu falei pra vocês. É sempre importante você transitar entre os dois RSI. E o RSI mais fidedigno, pra você não se perder, porque tem gente que fala assim: ah, caramba, o RSI no 4 horas e no diário tá muito estressado. Pô, vou vender. Cara, se você for um investidor de curto prazo, é legal você vender. Mas olhando a longo prazo, o RSI no semanal é o mais fidedigno e é o mais aconselhável você utilizar ele para poder fazer uma venda do que você utilizar o diário. Então você vai ter que fazer duas coisas, né? No caso, três coisas: olhar o diário, o semanal e o mensal. E eu vou te mostrar aqui onde você vai olhar esses três, né? É claro que você está olhando aqui no estocástico, onde atingiu a máxima em 18 de março, mais ou menos, e aí começou a recuar. Foi exatamente onde a gente falou que teve esse estresse do preço, né? E aí você vai olhar tanto o RSI comum quanto o estocástico. Aí, ó, olha aqui onde bateu, quando eu falo em relação à sobrecompra, né? Olha só onde bateu o RSI no semanal. Deixa eu ver aqui se eu consigo ter uma noção. Ó, aqui no caso a gente não tem nem muita movimentação. Não teve nem muita movimentação. Mas deixa eu olhar aqui para poder ficar legal para vocês, ó. 1º de março. A gente atingiu 52 de RSI. Aqui não tem como a gente ter um panorama muito grande, porque para o RSI desse ativo ser mais fidedigno, ela precisaria ter mais tempo. Ela precisaria ter mais tempo, coisa que ela não teve, né? Então, aqui a melhor forma da gente olhar seria o de 3 dias. O de 3 dias também é interessante para olhar. Olha lá, estressou exatamente nas datas que eu falei, ó. Fez tipo um chifrinho aqui. E aí ali no dia 24 de março nós tivemos ali o RSI, né, que é o índice de força relativa, estressado nos 3 dias. Mas só que o semanal ele mostrou muito mais uma fidedignidade pra gente. Então assim, cara, vamos dizer que tá posicionado na RSR. Cara, quando que eu começo a vender? Como eu começo a pensar em vender? Cara, atingiu 70 no semanal, tá confluindo com o diário, mete o pé. Porque provavelmente o ativo vai começar a perder força e o ativo vai começar a perder força e você vai perder a oportunidade de vender se você não observar isso. Outra coisa que eu queria olhar que é bem interessante, observe bem isso aqui, tá? Eu tô dando uma análise aqui muito básica mesmo. Não tô nem falando de gráfico, tô só falando só de indicador. Se você tiver só o RSI como indicador, que você já tem já um grande norte para você saber a hora de tirar os seus ativos. Enquanto tô falando, galera, a gente está num cenário muito positivo ali no Total 2 e no Total 3, tá? Que é o gráfico que mostra o total de valor de mercado de todas as altcoins, tá? Mas eu vou aqui para RSR para não perder o fio da meada. E uma coisa que eu tenho que deixar claro para vocês, é muito importante vocês olharem o índice de força relativo no Total 2 e no Total 3, tá? Porque aí vocês têm um panorama tanto do seu ativo quanto também do total de valor de mercado que nós temos aí que observar também, tá? Mas olhando aqui só para RSR, vamos lá. Deixa eu tentar olhar aqui um gráfico maior. Não sei se isso aqui é o caso, né? Mas enfim, vamos lá. Tem uma coisa que eu acho interessante aqui na TradingView, né? Que você tem como ver o RSR, não, o RSI, né? Que é o índice de força relativo. Ele faz uma certa cor amarelada quando ele atinge uma sobrecompra ou uma sobrevenda. Olha aqui onde atingiu a sobrevenda aqui no TradingView, né? Foi lá em 6 de março. Vamos olhar, isso aqui tô no diário, tá? Ó, 6 de abril. Cadê 6 de abril? 6 de abril. Olha lá. Lá atrás. 6 de abril não, 6 de março, né? Vamos lá. 6 de março aqui.
tava baratinha ainda, ela tinha muito para subir ainda. Agora vamos olhar aqui no semanal, só para poder confirmar minha tese. Olha o semanal, onde ela teve seu estresse. Deixa eu ver aqui. Olha só, exatamente o ponto onde eu falei, ó. Entre 18 de março e 25 de março, que foi onde? Aqui nesses preços aqui mais acima, tá vendo? Então por isso que é muito importante você confluir o estresse do RSI, que é o índice de força relativo. Tá vendo como ficou amarelado, ó? Foi lá entre 25 de abril e 18 de abril. Então era mais ou menos aqui que você deveria vender. Então assim, cara, olhou aqui no TrendView, olhou lá no gráfico da Binance, por exemplo. Cara, é a hora. É a hora onde você vai começar a ter ali o seu insight sobre a hora de vender, tá? Pô, olhando aqui no semanal da RSR, ela tá voltando a crescer novamente. Quem comprou recentemente comprou no preço barato. E aí, galera, cara, uma das pequenas coisas que você deve olhar é isso aqui, ó. Aqui a gente tá em 49 no semanal. Cara, chegou mais ou menos nessa região onde tinha chegado anteriormente, a respeito de estresse de sobrecompra, você começa a vender, pô. Ah, Beni, de repente eu não vendo no preço máximo. E agora? Eu queria vender quando chegasse lá em cima e tal, mas beleza. E se não chegar? É isso que a gente deve observar. Porque quem deixou de vender aqui acabou sendo prejudicado. Por quê? Porque o preço posteriormente ele recuou. Se tu tivesse vendido aqui, você teria comprado mais barato aqui embaixo, para poder surfar tudo de novo. Qual é a projeção que eu vejo aqui para a RCR no mínimo, né? Vamos olhar aqui num gráfico um pouco mais extenso. Deixa eu tirar isso aqui porque vai ficar melhor para vocês visualizarem. Onde que eu vejo a RSR? Eu vou passar aqui uns 3 ou 4, de repente até 5 panoramas de preço para a RSR, tá? Tendo em vista por base o seu preço de... Deixa eu ver aqui. Tendo em vista o seu preço de o valor de mercado, né? Então a RSR nesse momento ela tá valendo ali 270 milhões. Sendo que para poder ela multiplicar 10 vezes a partir de agora, ela teria que chegar ali em aproximadamente 3 bilhões, né? E não é complicado chegar no Bull a 3 bilhões. A partir de agora, né? A partir de agora você tem uma alta de 10 vezes na RSR. Então, voltando aqui, galera, ó, onde que eu vejo a RSR, tá? Como nós temos uma competitividade muito grande atualmente, né? Tem muito mais ativos em competição. O primeiro alvo da RSR, na minha opinião, seria mais ou menos aqui, ó. Seria em 10x, que seria 0,05. Pô, Abner, só isso? Sendo conservador. Porque aqui no caso foi uma região onde o gráfico subiu e posteriormente ele desceu, tá? E também vendo também a capitalização de mercado, entre outras coisas e tudo mais. Qual o segundo ponto que eu vejo, tá? O segundo ponto que eu vejo é onde teve essa maior queda aqui, ó. Seria essa região aqui, que ali seria em 0,06. Então a segunda região onde eu veria uma alta da RSR, né? Seria essa região aqui. Eu estou passando um panorama aqui completo porque é um dos ativos que eu tenho, tá? Então, para quem tem esse ativo também tem um panorama aqui bem mais denso da onde o ativo pode chegar, que agora a nossa visão é essa. É saber quando sair. Concorda comigo? Então eu já falei aqui sobre o RSI estocástico e o RSI comum, que é um dos mais vistos. A terceira parte aqui para mim, a terceira região que a RSR pode chegar é ali em 0,09, que seria uma multiplicação aí de praticamente 20 vezes, tá? Para quem está comprando agora a RCR, seria uma multiplicação de quase 20 vezes aqui nessa região aqui, beleza? Na primeira região seria uma multiplicação de 10 vezes para quem está comprando agora. Na segunda seria um pouco mais de 10 vezes, mais ou menos 12 vezes ali. E a terceira seria uma multiplicação de 12 vezes. De 12 vezes não, de quase 20. Mas aqui num cenário mais otimista ainda, que eu acho que seria surpreendente, seria ver. Isso aqui é uma análise bem subjetiva, tá? E a análise técnica ela permite fazer isso.
Pegando só a linkagem dos topos aqui, vou botar ali pra. Deixa eu ver aqui. Cara, isso aqui seria bizarro. Isso aqui seria muito bizarro. 24. Como eu acredito numa alta do mercado até mais ou menos março de 2025, pode até ser mais, tá, galera? A gente poderia ver RSR mais ou menos. Só com a linkagem dos topos. A 40 cents. Cara, para RSR chegar a 40 cents, ela entregaria uma valorização. Deixa eu só confirmar aqui para vocês, só para entender o que eu tô falando. E como eu tô falando para vocês, galera, essa última análise aqui ela é muito mais subjetiva, tá? Para o preço chegar a isso aqui, realmente a capitalização de mercado da RSR teria que ser bizarra. Eu não vou nem calcular aqui para vocês para não poder encher, mas eu vou calcular a multiplicação que vocês teriam se você comprasse a RSR agora e vendesse talvez nesse preço aqui, se de repente chegasse, tá? Não é uma certeza, mas pode acontecer. O mundo criptográfico é muito violento e nem que seja numa agulhada, né, naquele, naquela vela estrondosa para cima, lá bateu lá e voltou. É uma região interessante. Então vamos que vamos. O cálculo seria do preço de agora até lá em cima, então entregaria em torno de entregaria próximo de 90 vezes. Ah, Breno, então você está querendo dizer que se eu colocasse, por exemplo, R$ 1.000 na RSR agora, se ela chegasse nesse preço ali, eu teria uma valorização de quase 90 vezes. Isso me entregaria, no caso, R$ 90.000? Cara, é isso aí. É isso aí. Mas como eu tô falando para vocês, numa situação mais conservadora, lucro bom é lucro no bolso, tá? Então, numa análise mais conservadora, chegar aqui em 0,05, cara, já pode começar a realizar parcial. Ah, o que que é realizar parcial? É você não tirar seu dinheiro todo do ativo, tira metade, pô. Tira metade, garante um lucro, e se por acaso subir um pouco mais, você vai lá e realiza o restante, entendeu? Se você perceber que o ativo pode subir mais, não realiza tudo. Realiza só uma parcial. Ah, tira 30%, tira 50%. Porque a partir de um certo preço, o ativo o que que ele pode fazer? Ele pode fazer isso aqui. Subiu aqui, aí tu fala assim, caraca, vai subir mais. Aí ele faz isso aqui. Ele faz isso aqui, faz um topo mais baixo do que isso aqui, aí começa a tendência de baixo do ativo. Aí foi embora e tu deixou de vender aqui de bobeira. Beleza? Então, essa aqui é a análise da RSR de uma maneira subjetiva, de uma maneira muito didática. E você pode aplicar a mesma técnica num ativo que você está acompanhando. O Price Action, a análise do RSI e também ver quanto que é o valor de mercado do teu ativo para você se basear o quanto que ele poderia multiplicar. Tendo em vista que, pô, um ativo que já chegou a 1 bilhão, para ele poder multiplicar mais de 10 vezes, pô, ele teria que chegar a 10 bilhões e assim por diante, tá? Que o valor de mercado é o que manda ali naquela análise a respeito da multiplicação. Então, como eu falei para vocês, a RSR hoje, para ela chegar a 10x de multiplicação, ela teria que chegar em 2,7 bilhões para poder o preço dela chegar nesse, nesse eixo de preço. Beleza, galera? Então, basicamente, isso aqui é a análise da RSR. Foi um prazer estar com vocês aqui. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau.